Olá, queridos irmãos e irmãs. Dia 14 de dezembro, segunda-feira, hoje dia de São João da Cruz Presbítero. João da Cruz está entre os grandes mestres e testemunhas da experiência mística. Entrou para a ordem dos carmelitas e teve esmerada formação humanística e teológica. Compartilhou com Santa Teresa de Ávila o projeto da reforma da ordem carmelitana. Neste caminho de cruz, teve as mais altas iluminações místicas, das quais é cantor e doutor em suas obras: A Subida do Monte Carmelo, A Noite Escura da Alma, O Cântico Espiritual e A Chama Viva do Amor. Como foi apresentado, uma das obras mais conhecidas dele é A Noite Escura da Alma, um verdadeiro tratado de mística cristã, um livro que vale muito a pena ler. Quem tiver a oportunidade, leia. O evangelho que nos é proposto hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos do 23 ao 27, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade faz estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. É interessante no texto de hoje que pela primeira vez Jesus coloca os saduceus, os fariseus numa saia justa. Eles sempre aprontavam pegadinhas para Jesus. Dessa vez foi Jesus quem apresentou uma pegadinha para eles, justamente sobre a questão do batismo de João. Como nós iremos ver no decorrer dessa semana, com a proximidade do terceiro domingo do quarto domingo do Advento e, consequentemente, do Natal, a figura dessa semana será João o Batista. Ele, pelo menos em 4 dias, será apresentada a figura de João. Hoje, o primeiro dia, nos apresenta o famoso batismo de João, que era um batismo preparatório para a chegada do Messias. Lembremos quem é João o Batista. Ele é o precursor, aquele que veio preparar o caminho do Messias, o caminho do Salvador, o caminho do Goel, do resgatador da humanidade. João Batista, que precede a chegada do Messias em 6 meses. Lembremos que quando Maria recebe a anunciação do anjo Gabriel, Isabel já está grávida de 6 meses. Ou seja, são 6 meses de diferença entre o precursor e o Messias. Praticamente são contemporâneos, diferença de meses. A missão de João não era apresentar o Messias e não era ser o Messias. Esse papel era muito claro. João devia de preparar o povo através de um batismo de conversão para a chegada do Messias. E quando o Messias chegasse, os corações já estariam libertos do pecado, libertos das questões do mundo, para acolher a mensagem do Messias. O texto de hoje leva à reflexão porque a autoridade de Jesus com relação ao anúncio da Boa Nova, do Evangelho, é colocada em xeque. A pergunta: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu tal autoridade? Ele não precisa de autoridade. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado no meio dos homens. Tudo aquilo que ele realiza pela vontade do Pai, pela ação do Espírito Santo. Lembremos que aqui estamos falando da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito, que agem em plena unidade.
O Filho de Deus estava presente e com ele o Pai e o Espírito. Deus, o Pai, dava toda a autoridade ao Filho e o Filho executava a sua obra mediante a ação do Espírito. Ou seja, é uma ação da própria Trindade. Só que Jesus apresenta uma pegadinha, como eu falei, para os fariseus. Tá, beleza, eu respondo para vocês, mas primeiro vocês têm que me responder. O batismo de João era dos homens ou era do céu? Jesus sabia muito bem que se eles optassem por uma coisa ou por outra, eles iam criar um desgaste muito grande diante dos homens. Porque João Batista, mediante a sua conduta de vida, era visto como um grande profeta em Israel. E realmente foi. João Batista foi o último dos profetas de Israel. É ele que fecha o ciclo do Antigo Testamento e automaticamente abre o ciclo do Novo Testamento. Na literatura bíblica, João é colocado como uma dobradiça. Ele está com um pé no Antigo e está com um pé no Novo. Então ele é uma dobradiça. Com ele se fecha o ciclo do Antigo Testamento e abre-se o novo ciclo, porque ele apresenta o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tirou o pecado do mundo. Então a figura de João Batista, para o início do ministério de Jesus, é extremamente importante. Há alguns autores, lógico que isso é baseado em hipóteses, não se tem certeza nenhuma, vão dizer que Jesus teria feito, entre aspas, um estágio com João Batista. Teria sido um dos discípulos de João Batista, até o momento em que, iluminado por Deus, ele é chamado para a sua missão. São os famosos 30 anos antes de Jesus iniciar o seu ministério. O que aconteceu com Jesus? O período dos 12 aos 30, ou seja, esse vácuo de 18 anos, alguns autores propõem que, um vácuo aí num período, não vamos dizer que dos 12 anos aos 30, mas nesse vácuo de tempo, Jesus teria sido discípulo de João Batista também. E que depois ele daria início à sua pregação e ao seu ministério através do batismo. Lógico, isso é uma hipótese, não podemos afirmar nada com certeza. Mas com certeza teria um certo sentido. Jesus poderia muito bem ter iniciado um pouco a sua vivência ao lado do Batista e depois, iluminado por Deus, tomando autoconsciência através da oração, ele desperta para aquilo que realmente era a sua missão. Anunciar a boa nova aos homens e iniciar a sua trajetória que culminaria na cruz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje é importante porque nos começa a preparar para o segundo evento mais importante da nossa fé. Lembro a vocês que o primeiro é a Páscoa, é o centro da nossa fé. Na Páscoa nós celebramos a ressurreição do Senhor. Depois dos eventos da Semana Santa, onde refletimos sobre a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E o segundo evento mais importante é o Natal, porque ele nasce, ele se faz homem por amor a nós. Então, nessa semana, nós iremos refletir justamente um pouquinho disso, já que estamos nos preparando para a chegada do Menino Luz. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau.